Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de tomar um minuto de vossa atenção para mostrar aqui aos senhores como é que o modelo atômico foi de uma parada tipo isso daqui para uma parada tipo isso daqui, ó. Vamos lá. Tudo começou lá em 1924, com um menino francês que tinha um nome difícil de falar. Esse menino em questão trouxe ao mundo uma teoria de que essas pequenas partículas chamadas elétrons, na realidade não eram bolinhas orbitando em volta de um núcleo, e sim ondas. Mas não qualquer tipo de onda, esse tipo de onda. Então era para ser isso daqui ao invés de isso daqui. Algum tempo depois veio um outro menino, dessa vez nascido na Áustria, no ano de 1887. Esse daí convenientemente resolveu escrever uma equação mega complicada para descrever o movimento dessas ondas elétrons. A equação dessas ondas elétrons ficou conhecida então como wave function. Só que nem tudo é um mar de rosas, meu camarada. Então agora chegou a hora de ver o grande problema que vinha com essas teorias. O problema era o seguinte: se as pesquisas estivessem erradas e o elétron fosse o ponto orbitando o núcleo, ele ia perder energia por estar perdendo fótons constantemente enquanto se move em torno do núcleo. E isso, de acordo com a física clássica, quer dizer que o elétron vai perder energia até colapsar dentro do núcleo. Aí você tenta explicar dizendo que na real os elétrons são ondas, mas ainda assim eles estão modulando e, portanto, movendo e emitindo fótons. Então isso não ajuda. A resposta certa só apareceu em 1926 com o físico alemão Max Born. Mas então qual foi a grande solução que o Max Born descobriu? E é aí que eu te digo, meu querido telespectador, o Max Born disse que talvez, só talvez, essas ondas fossem de probabilidade. Claramente você deve estar se perguntando agora, mas o que diabos são ondas de probabilidade? E a resposta é um pouco complexa, então vou tentar explicar por partes. Bom, a gente sabe até agora que os elétrons são coisas com carga negativa que ficam girando em torno do núcleo. E essas coisas têm diversas propriedades, como velocidade, energia, posição. A grande sacada é a seguinte: o Born disse que os elétrons são pontos, mas as suas propriedades são ondas. Ou seja, os elétrons não são ondas em si, mas as suas propriedades podem ser representadas em um gráfico de onda. Ó, vou explicar. Tanto a localização quanto a velocidade e a energia de um elétron podem ser postas em um gráfico de onda, como esse que você está vendo agora. A ideia é que o elétron, que a partir de agora a gente vai considerar que é um ponto, pode estar em qualquer lugar do átomo, mas é muito mais provável que ele esteja aqui ou aqui, ao invés de estar aqui ou aqui. Agora sacou por que os elétrons são pontos, mas têm propriedades de onda? Ok, agora está na hora de a gente falar de umas coisinhas bem importantes desse gráfico de onda aí. Olhando para o gráfico, a gente vê que mesmo depois de a gente ter medido a posição do elétron, fica um fiapinho de onda que não some. Fica um espaço bem pequenininho entre a parede e outra da crista da onda. Posteriormente, um físico alemão iria descobrir um princípio muito importante para a física quântica, baseada nesse fiapinho de onda. E o nome desse princípio se chama princípio da incerteza, criado por Werner Heisenberg. Esse princípio diz que, resumidamente, em um nível subatômico, quanto mais você sabe da posição de uma partícula, menos você sabe de para onde ela foi depois que você mediu a posição dela. Ou seja, se você quiser saber da velocidade de um elétron e a posição dele, quanto mais você saber da posição, menos você sabe da velocidade. Vamos tentar entender isso com um exemplo. Imagine que você está em um carro, mas nesse carro o GPS e o velocímetro não funcionam ao mesmo tempo. Ou você liga o velocímetro para saber a sua velocidade, ou você liga o GPS para saber onde você está. Se você liga o velocímetro, você não sabe onde está, mas se você liga o GPS, você não sabe qual é a sua velocidade. Há ainda outro problema. Para que a gente possa medir a posição de um elétron, a gente precisa jogar um fóton nele. Isso faz com que o fóton bata nele e mude ele de posição. Justamente por esse princípio que fica aquele pequeno espaço na onda da posição, mesmo depois de você ter medido ela. Você nunca vai obter uma medida exata de onde uma partícula está, porque assim que você mede ela, ela se move novamente. Ok, acho que agora a gente pode finalmente falar daquele GIF que eu tinha dito ser
novo átomo. Bom, esse GIF aí na real mostra os orbitais de um átomo. E aí você me pergunta, o que é um orbital? E eu te digo, bom, lembra daquele gráfico de onda? Pois é, aparentemente existem zonas em que a probabilidade de existirem elétrons é muito maior do que em outras. Essa probabilidade ela chega a ser grande o suficiente para que a gente crie um novo modelo atômico só baseado nessas probabilidades e zonas. O nome dessas ondas ficou denotado então como orbitais. Agora tome um pouco de cuidado para não confundir orbital com órbita, tá? Órbita é um movimento de translação em torno de um corpo, enquanto orbital é na realidade uma zona em que a probabilidade de existirem elétrons ali é bem grande. Existem muitos orbitais que dependem do nível de energia do elétron, mas isso é papo para outro dia. Então obrigado pela atenção, a gente se vê na próxima e tchau. And me